Olá, bem-vindo a este espaço de conversa. A Inoco Seguros celebra 15 anos de história, de crescimento, de construção de confiança no mercado moçambicano. Para assinalar esta data, conversamos hoje com Sérgio Trincheiras, da Aculani, uma das corretoras que tem acompanhado de perto esta evolução da empresa e também do setor segurador moçambicano. Bem-vindo, Sérgio Trincheiras, ao nosso espaço de conversa, alusivo aos 15 anos da Inoco Seguros. É um prazer enorme. Bem, com pergunta de partida, eu gostava de conhecer um pouco sobre a sua trajetória profissional. Sempre foi no setor de segurador? Não. Bom dia, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui neste podcast, por mais com um parceiro de referência como é a Indico Seguros. Relativamente à carreira profissional, eu iniciei no setor da auditoria em Portugal, na KPMG, como auditor, onde trabalhei durante 5 anos na parte de serviços. Depois iniciei a minha carreira nos seguros, na Aliança, como auditor interno. Mas era uma área que já lhe aliciava? Não foi, seguros foi completamente novo. Pronto. E porquê que mudei para seguros, para esta descoberta? Porque na KPMG era uma vertente mais financeira, era um auditor financeiro e ao passar para esta nova posição de auditor interno permite complementar mais o processo de profissional, porque permite-nos já ter auditorias de processos, reengenharia de processos, oportunidades de melhoria, enquanto numa primeira vertente era mais análise de números, balanços. Então nesta complementa a primeira. Pronto, e foi aí que iniciei. Até se costuma dizer, em tom de brincadeira, que quem entra nos seguros depois ou entra, ou gosta, ou já não sai mais. Ou não gosta logo no primeiro, ou então depois já não sai mais. Porque é uma área muito específica. Pronto, e é difícil de depois sair, porque depois se quiser sair para uma outra área não é fácil de sair, porque a componente técnica e de detalhe é muito complexa. Pronto, principalmente quem entra na áreas de subscrição, de resseguro. Pronto, se for para uma área comercial, pronto, vender seguros é mais simples. Pronto, na Allianz, que é uma seguradora alemã, também tive durante 5 anos, e depois passei para a Lusitânia Seguros, que também é uma seguradora... Isto ainda é em Portugal? Em Portugal ainda, uma seguradora portuguesa, em que passei para diretor da auditoria interna. Pronto, houve aqui uma progressão. A auditoria é uma área que sempre me fascinou, porque permite abranger todas as áreas de negócio de uma empresa, desde contabilidade até recursos humanos, financeiro, controle de crédito, controle interno, consegues ter uma visão global. Pronto, e aqui a parte mais interessante da auditoria é precisamente nós temos uma análise crítica e independente do que é que estamos a auditar. Normalmente os auditores são considerados os polícias que vão ali, que é para dizer mal. Pronto, mas isso é uma mensagem que também tem que ser praticada pelo próprio auditor, que estamos ali para ajudar, não é? Nós somos uns braços direitos da administração para duas componentes. Primeiro, ver se, em termos de compliance, está tudo de acordo com as diretrizes que eles emanaram, e depois ver oportunidades de melhoria. Pronto, e é aí que dá mais prazer, porque permite-nos depois também fazer um follow-up e vermos que aquilo que sugerimos como oportunidades de melhorias e que foi implementado permitiu o crescimento da empresa. Portanto, acho que é muito importante. Pronto, a sua transição para Moçambique? Pronto, é isso. Passado 5 anos, surgiu uma oportunidade aqui, porque a Lusitânia é acionista de uma seguradora moçambicana, que é a Moçambique Companhia de Seguros. E esta oportunidade surgiu, aliciou também porquê? Porque eu também sou casado com uma moçambicana há 21 anos. Pronto, já éramos casados lá. Então, em Portugal. Surgiu esta oportunidade. Pronto, em termos de progressão de carreira a nível da Lusitânia, era já um diretor de primeira linha, então para aqui era para vir como diretor-geral. E era também uma oportunidade de conhecer um novo negócio, um novo país, nova cultura. Também tinha um irmão que ainda está cá há 30 anos. Também houve aqui
um elo de ligação, por assim dizer. Tudo estava a conspirar para que viesse cá, de alguma forma. O terreno estava minimamente preparado para a sua vinda para cá. E inicialmente éramos para vir 2 anos, que era a comissão de serviço. Mas isto foi em que ano? 2012. Okay. Pronto, foi quando iniciámos a nossa aventura aqui em Moçambique. Era uma comissão de serviço de 2 anos. Pronto. No entanto, vim com toda a família, não é? Vim, onde vai um, vão todos, não é? Basicamente, eu já tinha 2 filhos quando cá cheguei e depois as comissões de serviço foram-se renovando e fiquei na Moçambique Companhia de Seguros durante 8 anos. Até 6 anos, desculpa, até 2018. Pronto. É um mercado que me permitiu desenvolver também os conhecimentos, apesar de ser um mercado muito mais novo em termos de maturidade do que o mercado onde eu estava, que também me permitiu aqui trazer algumas mais-valias de mercados estrangeiros para aqui em termos de desenvolvimento. Foi também gratificante porque também pude ter uma posição a nível da Associação das Seguradoras, onde também teve o Ruben, a nível da vice-presidência, foi também gratificante. Foi nesta altura que conheceram-se? Não, nós conhecemos logo em 2012 porque eu fiz a questão de conhecer os colegas, acho que é importante do mercado. Pronto, e o Ruben sempre foi uma pessoa que tive uma ligação próxima de amizade e de abertura para discutir temas. Sempre somos muito cordiais. E companheiros e amigos. E, ao fim e ao cabo, depois o que é que se passou em 2018? A comissão terminou e surgiram aqui 2 hipóteses. Ou voltava para Portugal, para a Lusitânia, ou começava uma nova vida aqui em Moçambique. Parece que escolheu a segunda opção. Escolhi a segunda opção, exato. E foi nesta altura que nasce a Kulan? A Kulan nasce um bocadinho por causa dos amigos. Pronto. Porque eu, na altura, iniciei também uma carreira aqui de consultoria com base no processo que tinha de auditorias internas e engenharia de processos. No entanto, os amigos começaram-me a desencaminhar, a dizer então agora quem é que me assiste aqui em termos dos seguros, agora já não temos lá ninguém, na Moçambique Companhia de Seguros, e criei a Kulan. Pronto, na altura em tom de brincadeira e de amizade, só que entretanto isto começou a ter outras proporções em termos de crescimento e em 2019, que foi na altura que iniciei, até posso mesmo dizer aqui que a primeira seguradora a quem eu abordei foi precisamente o Ruben. O que é que lhe, de alguma forma, lhe fez com que tivesse essa abordagem e porquê primeiro a Índico Seguros? A Índico, por uma questão de amizade do Ruben e também por ter sido sempre no percurso que estive no mercado segurador, sempre foi uma seguradora pioneira em termos de inovação e pela relação porque aqui não é só uma questão de profissionalismo, conta muito também as pessoas com quem trabalhamos e o à vontade que nos deixam. Pronto, e o Ruben sempre foi uma pessoa muito aberta, pronto, mesmo atualmente fazemos muitas reuniões fora do ambiente de trabalho para discutir coisas do mercado segurador, gosta muito de autocríticas que sejam feitas, porque vê com isso como uma oportunidade de melhoria, não é? Isso é como se costuma dizer às vezes quando a gente vai ao restaurante de um amigo, se não somos nós a criticar e o cliente que não critica já não vem mais. Sim. Então aquilo é uma forma também de ajudar a crescer e a cimentar toda a posição que tem no mercado. Pronto, e a corretora tem cerca de 6 anos e meio, como costuma dizer, ainda é uma jovem. Felizmente as coisas têm estado a correr bem, a base é crescer, como o próprio nome diz, mas crescer com sustentabilidade. O que é que faz questão que a Kulan tenha, que de alguma forma vai distinguir-se das outras corretoras? Pronto, é um acompanhamento dedicado ao cliente, desde o processo de subscrição, da avaliação das necessidades do cliente, do acompanhamento contínuo mesmo.
muitas das vezes nós acabamos por visitar o cliente, pode não ser para vender seguros, pode ser para fazer uma visita, ou tomar um café, mesmo nem abordar seguros, pode ser só uma visita de amigo, por assim dizer. Pronto. E outro fator que também nos diferencia é precisamente não só o acompanhamento da gestão das apólices no dia-a-dia, mas quando a pessoa mais precisa, que é quando tem um sinistro. Pronto. E aí acho que é quando dá-se mais valor ao trabalho que nós podemos fazer. Obviamente que nasce de uma apólice, mas o acompanhamento no sinistro é muito importante. A pessoa, num momento de aflição, ou de desespero, ou de uma calamidade que possa existir, sentir que tem ali alguém que o vai acompanhar desde o preenchimento da participação, a todas as necessidades, para que possa, junto da seguradora, poder regularizar o sinistro mais rapidamente possível. Acho que isso é muito importante. Certo. Depois, outra das componentes que também os clientes gostam, e as seguradoras também, neste caso, é a componente de pagamentos de prémios de seguro. Pronto, é um tema um bocadinho sensível para os corretores, que é as cobranças. Nós fazemos a cobrança junto do cliente, mas na realidade o dinheiro não passa por nós. Vai diretamente para a seguradora. Ok, para a seguradora. Isto é, nós fazemos o ato de cobrança, mas se você quer fazer um pagamento, paga ou por cheque ou por transferência para a conta da seguradora. Na realidade, nós não temos de estar a gerir o dinheiro da seguradora. Pronto, e o que é que acontece às vezes? Pode haver aqui alguns lapsos, entre aspas, que o dinheiro depois já não é entregue à seguradora, depois o cliente tem um sinistro, e depois a seguradora diz que não está pago, e depois surgem ali umas complicações. Não estou a dizer que isto é genérico no mercado, mas acontece. Penso que está a ocorrer aí atualmente uma alteração da legislação. Uma vista por mim, é tranquilo esta questão, porque traz mais transparência e idoneidade ao processo de pagamentos, que é sempre um bocado sensível. Imagino. O tema deste episódio é vender proteção, não apenas apólices. O que esta frase significa para si? Vender proteção é ir mais além do que vender uma apólice, porque vou dar, por exemplo, um exemplo de um seguro automóvel. Eu posso vender uma apólice automóvel, você diz, eu quero mais barato. Pronto, eu também, para o mais barato são 3.250. Pronto, e você tem a apólice e fica satisfeito. Mas não é só isso, porque eu tenho que te chamar a atenção que existem algumas coberturas ou capitais ou exposições que você vai estar no dia-a-dia, em que, se eu disser, por exemplo, esta apólice 3.250 tem um capital de 3 milhões, mas se eu disser assim, se você bater num Range Rover que custa 12 milhões, você vai ter que pagar o diferencial dos 9 milhões. E diz, não, mas eu não quero estar exposta. Isto é porque você não vai estar, conforme está na estrada, quais é os carros em que pode bater, não é? Não vai escolher os carros, não é? Então, acabamos por ter que, muitas das vezes, explicar, para além do que estar a vender uma apólice, é vender um produto. Obviamente que temos que adequar as necessidades financeiras a ter um produto completo. Então, acaba também é um por processo de educação, não é? Do próprio cliente. A educação aqui tem que ser feita por todos os players do mercado, desde o Instituto de Supervisão, às seguradoras, ao próprio corretor. Eu, muitas das vezes, estou num café a falar com pessoas e puxo sempre o tema dos seguros para entender, sensibilidade. Sim, porque muitas das vezes, pronto, o caso mais notório é o automóvel, não é? Pronto, e tem havido muitos sinistros realizados por seguradoras no âmbito de danos próprios, de sinistros que o cliente não tem culpa, só que o outro não tem seguro. Pronto. E um dos temas que até tem sido abordado nos últimos 10 anos, depois nunca se chegou a ir para a frente, é precisamente um fundo de garantia automóvel, que é o quê? Que existe em mercados de seguradores mais evoluídos, que visa fazer face a quê? Precisamente a situações em que uma viatura qualquer não tem seguro, é embatido, esta pessoa sente-se desprotegida, porque se tiver, por exemplo, não tiver um seguro de danos próprios, só tiver um seguro de RC, o que é que vai fazer? Ficou com o carro todo estragado, aquele não tem possibilidades, então existe este fundo que faz o quê? Que regulariza o sinistro desta pessoa, que foi o terceiro, e depois o fundo, que normalmente até está associado ao Estado, depois é que vai fazer a cobrança junto daquele. Da mesma forma,
estamos a falar deste está identificado, mas uma pessoa pode ser atropelada e a viatura fugir. Sim, e não há como identificar. Pronto, então temos ali um lesado que vai recorrer a quem? Pronto, pode ficar com uma pena partida, com uma invalidez. Pronto, então este fundo normalmente é financiado pelas próprias seguradoras com uma percentagem de cada prémio que cobra. Todos contribuem, funciona um bocadinho como o princípio do mutualismo. Pronto, isto é, pode não haver nada, mas todos estamos a contribuir para uma eventualidade que possa existir. Isto acho que era um passo que se fala e que muitas das vezes acabamos por até nem conseguir quantificar quantas das vezes isto acontece, não é? Pois. Na sua opinião, qual é que considera que é a maior responsabilidade de um corretor perante o cliente? Perante o cliente, ele tem que ter, na minha opinião, dois tipos de posturas. Primeiro, uma visão independente que permita defender os interesses da seguradora com esta visão e depois saber fazer uma avaliação das necessidades que o cliente tem a nível de ativos, de seguro de vida, de seguro de saúde. Quando chega um cliente que tem uma empresa, pronto, eu tenho que sensibilizá-lo se tem seguro de acidentes de trabalho, que é obrigatório, vejo o armazém, se tem seguro do armazém, se tem seguro do recheio, depois às vezes é muito importante a componente prática de dar exemplos numa conversa que eu dou, por exemplo, vamos supor que o seu armazém incendeia, você está coberto, não é? Mas se o incêndio se propaga para o armazém do seu vizinho. O vizinho fica prejudicado também. Fica prejudicado também. O seu vizinho depois vai-lhe pedir o valor do armazém dele porque a causa do incêndio foi sua. Pronto, tem que ter também a responsabilidade civil. Pronto, este tipo de conversa de exemplos é muito, muito importante. Tipo, mesmo a nível individual de seguro de vida, por exemplo, a pessoa é o chefe da família, não é? Nós temos que pensar, tipo, amanhã podemos não estar cá porque faleceu, porque como é que vai a sua família se sustentar? Já tem bases para poder prosseguir com a educação dos seus filhos, pronto, isso. As pessoas às vezes, obviamente, pensam no dia a dia e não pensam tipo em fatalidades, não é? Então... Mas é o que nós dissemos antes, talvez seja realmente o desconhecimento e o processo de educação, de, mostrar as coisas como são, pode ser realmente importante para a tomada de consciência. Mesmo ao nível do seguro de saúde, teve um grande boom desde 2020. Porquê? Por causa do Covid. Muitas das pessoas começaram a ver o preço que custa ir a um hospital privado de uma consulta, de um medicamento, de um internamento. Então, às vezes, eu até tenho 4 filhos. É um custo elevado o seguro de saúde para 6 pessoas. Pronto, mas eu considero aquilo como um fundo perdido para estar de consciência tranquila, não é? Se não tiver que utilizar, nada. Bom, melhor quer dizer que estamos todos com saúde. Se tiver que utilizar, pelo menos sei se não vamos chegar ali não vou voltar a falar de nomes, vamos chegar a um hospital privado e o seu filho partiu a perna, ora para entrar precisa de 300 mil meticais de caução. Quer dizer, a gente está ali, podemos ter, podemos não ter. Se não tem, depois vou levá-lo com a perna partida para o hospital público. No momento de aflição, no momento da aflição, pronto, e acho que isso é muito importante, este tipo de sensibilização para cada tipo de seguro. É verdade. Olha, há um denominador comum aqui nessas conversas que estamos a ter alusivas celebrações dos 15 anos da Índico Seguros e é verdade que muitas vezes o serviço de seguros é muito elitizado e já falamos muito, pelo menos aqui estamos a falar da realidade moçambicana, roça um bocadinho a classe média, mas sentimos que mesmo a classe média olha o seguro como uma exigência legal e não necessariamente um serviço que vá proporcionar de alguma forma um bem-estar. Como é que se faz para ajudar as pessoas a perceberem que isto é realmente essencial, vai muito além da exigência legal mesmo? Isso acaba por haver a sensibilização do dia a dia. Pronto, aqui, como estava a dizer, a taxa de penetração do seguro
no PIB moçambicano é uma taxa muito baixa. Estamos a falar de aproximadamente 1,7%, quase 2%. Pronto, obviamente todos nós temos um caminho para seguir. Pronto, e o caminho é precisamente a da sensibilização. Em termos de população moçambicana, temos um baixo poder de compra, em termos médios. O que faz com que, se calhar, uma das oportunidades que podem ser vistas aqui pelos seguradores é precisamente no microseguro. Isto é, uma pessoa, um exemplo, vamos para uma pessoa que ganha um salário mínimo de 7 ou 8 mil meticais, é difícil ter um carro, não é? Ou não vai fazer um seguro de uma casa de 10 mil ou 15 mil meticais, não vai dar dois salários de um ano para pagar um seguro, não é? Mas se calhar entrando aqui por seguros como um seguro de funeral, de baixo consumo, um seguro de acidentes pessoais, pronto, tudo isso temos que virar um bocadinho se calhar para o cliente massa, que apesar de ser de pequena dimensão, com quantidade elevadas mesmo junto das províncias, não só aqui. Pronto, o seguro está aqui um bocadinho massificado mais ao nível de Maputo, Beira, mas as principais capitais. Exato, há muitos clientes que estão fora das capitais de província, que são potenciais clientes e que se calhar nem sabem o que é um seguro, não é? Pronto, não estão sensibilizados que se calhar por 500 meticais ano pode ter um benefício, exemplo, de funeral de 60 mil meticais. E já não há aquela aflição tipo de depois ir pedir, onde começar, como é que agora vamos fazer. Pronto, e isso é o nosso dia a dia, tem que ser a nossa cultura e o caminho a seguir é estarmos em qualquer sítio, tal como se calhar começámos aqui a conversa a falar de seguros, quais são, melhoria e passa a palavra, por assim dizer. Acho que é importante. Realmente, e faz sentido, e aliando-se àquilo que eu já tinha dito, que é realmente preciso educar o cliente final, afinal, o que é essa questão de seguro, qual é o real benefício. E era bom que não tratássemos como realmente essa exigência legal, mas algo que não precisamos nos sentir obrigados a fazer, muito pelo contrário, que reconheçamos a importância e isso assim. É um bocadinho dar o valor aos ativos que tem. Eu tive um amigo que tinha um armazém de cerca de $1 milhão. Pronto, e teve um incêndio, não tinha seguro. Ficou sem $1 milhão e depois, estás a ver? Tu, para poupares 150 mil meticais, foste perder 64 milhões. Portanto, é uma questão aqui de... Depois já veio fazer o seguro, não é? Mas já é um bocadinho a posterior, não é? Então acaba por... porque não é só garantir a segurança dos nossos ativos, é também os danos que nós podemos causar a terceiros por algo inesperado. Não estou só a falar de um automóvel, como por exemplo... a nossa casa, vamos supor que vivemos num apartamento, rebenta um cano, invade a casa do seu vizinho, levanta o chão flutuante, depois você vai ter que pagar 300 ou 400 mil meticais ao vizinho, ou vai ficar, agora não tem dinheiro, mas quem é que saiu danificado? Foi o seu vizinho. Pronto, isto tudo é importante prevenir as pessoas com exemplos e não depois do sinistro ocorrer, não é? Porque aí já estamos... a correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer, não é? Pois. Agora, conta-me sobre a relação entre a Kulani e a Índico Seguros. Como é que começa? Bem, já disse-me, eu recordo ter dito que logo que chegou ao mercado moçambicano, tentou identificar quem eram os players do mercado, para conhecê-los, não é? É um bom jogador, como um bom jogador, não podia ser conhecer os adversários, não é? Isso também não podia ser diferente, mas quando é que começa essa relação institucional entre a Kulani e a Índico Seguros? Como disse, numa primeira vertente eu estava numa seguradora, pronto, foi conhecer os players, como disse, do mercado, e nesta segunda vertente, quando iniciei a Kulani, não posso deixar de dizer que foi por uma questão de amizade e pelo posicionamento que a Índico Seguros tinha no mercado, porque sempre foi uma seguradora que pensou sempre um bocadinho fora da caixa. Tipo, o que é que nós podemos fazer de diferente que nos vá distinguir dos outros players, porque
vender um seguro automóvel, o exemplo claro é a questão da venda nas bombas de gasolina. Sim. O seguro automóvel é tudo mais ou menos padrão. Pronto. Então vendia-se muito pelo preço. Só este facto de vender nas bombas e a publicidade, que também vê-se pouca publicidade na televisiva, pronto, tirando a Índico e a Emoz, também costuma às vezes fazer, mas a Índico foi um boom muito grande e isso motivou. A comunicação foi muito importante e o facto inovador de você chegar ali em 5 ou 10 minutos conseguir fazer um seguro e pensando não só da forma como foi, mas também no local. Porque a abordagem não há nenhum carro que não abasteça gasolina ou diesel, não é? Então, fazer uma venda proativa de tem seguro custa X. Prevenir dos principais riscos que pode correr. Isso mudou aqui um bocadinho a mentalidade, tanto que depois costuma-se ser que temos que copiar as boas práticas dos outros. Depois começou já a haver, tipo, parece a fronteira da Ponta Douro, que tem ali 8 cabines, quem entra para fazer, em que todos estão a vender a mesma coisa, tudo o mesmo padrão. Tipo, mas só que, pronto, neste gap de timing em que a Índica era a única, permitiu dar também um salto grande aqui em termos de produção e de inovação. De alguma forma acabou trazendo uma dinâmica e influenciando de alguma forma o próprio setor. Mesmo outra das inovações que a Índica começou também a jogar um bocadinho a jusante, pronto, que não é só uma seguradora, tem também parceiros, empresas do grupo que fazem peritagem, tem oficina, pronto, isso permite ficar tudo in-house, como costuma dizer, não é? Não só do ponto de vista de independência do que estar a contratar alguém de fora, tem a sua própria empresa. Ou a oficina. Não quer dizer que a pessoa não possa ter a preferência de ir à oficina dele, mas pelo menos tem ali uma oficina que também vai haver de uma forma independente se aquele orçamento está minimamente adequado aos preços que são de mercado. Pronto, e outra das questões que foi também inovadora, estamos a falar só de inovações, não é? Sim. É um conceito do fast track que é, muitas das vezes, a pessoa tem um acidente, pronto, e as seguradoras pegam, precisamos de 3 cotações. Pronto, e o que é que acontece na prática? Toda a gente sabe, que é, eu vou à minha oficina, dá-me a cotação, e esta oficina vai pedir a 2 outras oficinas que ele já conhece um preço mais elevado, que é para esta ser a mais baixa. Pronto, então isto é uma prática que toda a gente sabe, mas só que parece que aqui, entre aspas, que as seguradoras querem, temos de ter 3 para comparar, mas na realidade depois não fazem uma análise assertiva sobre o que é. Pronto, esta questão do fast track. O que é que a Índico diz? Você não precisa procurar cotações, pode ir à nossa oficina, nós reparamos o carro. Pronto, se o sinistro tiver enquadramento, não é? Pronto, isto permite que a pessoa não esteja aí a andar de um lado para o outro e depois demora 3 dias para vir a cotação, outra não contra a peça, pronto, enquanto não se preencher aquele requisito o próprio tempo do cliente. do e o cliente o que quer é ver resolvido, carro, não é? se for o caso, resolvido. Pronto. Resolvido Às vezes são pequenos pormenores que depois fazem toda a diferença para quando a gente tem um sinistro, não é? Boa, muito interessante isso que aborda. Bem, ao longo dos anos percebo que viu a Índico a evoluir enquanto colano ou enquanto representante das outras empresas que esteve aqui a mencionar e gosto muito dessa questão das inovações que menciona o detalhe, são várias, não tive o cuidado de enumerá-las, mas percebo que de uma forma muito atenta foi observando que isto e mais aquilo agregava valor não só ao cliente, mas também ia dinamizando o próprio mercado, não é? Claro. Disse que mesmo quando um concorrente traz aqui um serviço novo, não é para apontarmos o dedo, muito pelo contrário, é para olhar com mais atenção e ver o que se pode aprender e não. Na relação entre a Colano e a Índico Seguros, o que é que mais valoriza como parceiros de negócios assim? As pessoas. Acho que é a componente mais importante no relacionamento. Sabemos que do outro lado está alguém que nos vai ajudar a resolver o nosso problema ou situação e a disponibilidade. Também é muito destas próprias. Porque a gente pode ter pessoas que resolvem, mas se esta pessoa, por exemplo, não nos atende o telefone às 20 da noite, se eu estou a ligar é porque preciso, ou porque é ao sábado. E aqui
temos pessoas que correspondem às expectativas e às chamadas, porque eu tenho que se ligo, é porque tenho um cliente que precisa de alguma coisa. E o cliente é da Índico. Então temos que garantir aqui qualidade de serviço. Pronto. E pronto, para além das pessoas, depois tem uma máquina por trás que, como costuma dizer, está bem oleada. Porque o que nós como corretores, o que queremos é qualidade de resposta, qualidade e resposta rápida. Sim. Pronto. E acho que o que mais dói, às vezes, numa seguradora é quando nós pedimos uma cotação. Pedimos uma cotação a 3 seguradoras. Entretanto, o que é que acontece? Vamos por a Índico, respondeu primeiro. Nós não vamos estar à espera das outras duas. Não. Mandamos para o cliente. E às vezes o cliente só pergunta: o preço está competitivo? Avança. Pronto, e nós avançamos. O que é que acontece depois com as outras duas seguradoras? Quando vêm com a cotação, a minha resposta é: já foi colocado na Congénero. Pronto, e isto é um bocadinho aquele abre-olhos. Quer dizer, temos de ser mais rápidos porque o cliente não vai estar à espera uma semana ou 2 dias. Às vezes manda-se de manhã, à tarde já está decidido. E aqui reina um bocadinho a relação também de confiança do cliente junto do corretor, porque se houver um sinistro ou alguma coisa, o cliente é que vai dizer: não, tu é que escolheste, tu é que nos recomendaste a Índico. É preciso ter esta confiança, realmente. É preciso ter, pronto, e isto constrói-se ao longo do tempo e principalmente quando acontecem sinistros. Pronto, uma coisa é ter um preço competitivo no mercado, todos estamos satisfeitos, não é? Quando há um sinistro, tem que haver capacidade de resposta e às vezes os sinistros acabam até por demorar mais tempo, nem é por causa da seguradora, porque eu já disse, olha, a seguradora, se te roubaram o computador, um exemplo, se tu não tens a fatura de aquisição deste computador, como é que tu consegues provar que tinhas aqui um computador? Ou que o computador vale 100, não valia 50. Pronto, tem que haver este suporte. Se tudo for bem suportado, a seguradora não vai apresentar objeções. Tanto que muitas das vezes perguntam-se: mas vamos segurar ali o armazém de $1 milhão. A seguradora tem $1 milhão. Eu disse: não, até pode ter. Só que o seguro funciona de uma forma mutualista. Isto é, ele recebe o teu dinheiro e depois vai comprar seguros a resseguros. Isto é, ele só vai ficar aqui com uma componente de risco a nível local. O resto vai passar para fora. Aqui o que interessa é saber se também os parceiros de fora se também são capacitados e têm nível para poder seguros, não é? Como o caso dos IDAIs. São muitos milhões de meticais de risco. Então, uma seguradora que tem um capital social de 100 milhões, aquilo foram 500 milhões, pronto. E há falência, não é? Mas por isso é que é importante haver esta capacidade de ressegurar com parceiros que também tragam credibilidade ao mercado também. E uma das coisas que eu percebo também que tem sido as seguradoras também, de certa forma, têm um olhar muito mais atento, são estes adventos naturais que são imprevisíveis, não é? Não tem como se prever uma dimensão de, por exemplo, um IDAI. Não se tem nem tão pouco. A Covid, por exemplo, eu não me recordo de ter havido um aviso 2 anos antes que haveria Covid. O IDAI, pronto, são previsões muito a curto prazo que nós temos. Haverá um ciclone, mas nunca há uma dimensão muito clara dos estragos que isto irá fazer, e é preciso realmente haver esta preparação. É claro que os próprios adventos já vão treinando a sequência deles, vão treinando as seguradoras também a melhor se prepararem. Pronto, temos tido, infelizmente, algumas calamidades desse género e que torna cada vez mais difícil de as seguradoras terem prémios competitivos para aquele tipo de risco, porque uma coisa é os resseguradores, Beira, tem sido afetado muito por calamidades. Como é que funciona isto? É a seguradora compra o risco, manda para fora. Entretanto, se começa a haver muita incidência, o preço vai subir. Porque, da mesma forma que outro fator que nunca ninguém pensou era o terrorismo e atos maliciosos como existiu. Ninguém comprava essa cobertura. Porquê? Porque não era um país que tinha esse risco. A partir do momento em que existiu, já há um foco. As pessoas já quiseram comprar
Só que a seguradora já vai dizer, as seguradores Já vão estão dizer, em então, mas alerta também. como é que eu vou comprar a cobertura de terrorismo em Palma se os terroristas estão lá? Estão lá, A pois. probabilidade de incidência É é maior, elevadíssima, não é? sim, Então o sim. prémio também vai ser muito Pois, caro, não é? pois. Interessante. Bem, quando olha para os 15 anos da Índico Seguros, bom, se calhar tenha conhecido a Índico já em andamento, mas por aquilo que conhece e por aquilo que se calhar acompanhou, qual é o contributo que acha que a empresa trouxe de alguma forma para o desenvolvimento do mercado segurador moçambicano? A Índico, na minha opinião, foi uma das empresas que teve um crescimento sustentável e rápido. Pronto, se formos ver das empresas que atualmente compõem o mercado segurador, a Índico está neste momento na 4ª posição. Pronto, e à frente tem Hollard, pronto, que é uma das pioneiras. Depois tem a Fidelidade, que juntou-se com a Impar. Depois tem a Mediplan e depois tem a Índico. E a Índico é a mais nova, mas que já está no top 4. E acho que um dos fatores de crescimento, precisamente, é a inovação. Pronto, tem sido pioneira nos processos, nas capacidades de resposta e obtenção. Isto depois também traz credibilidade junto dos parceiros internacionais, porque vem aqui também um player, porque uma coisa é uns players internacionais verem uma seguradora que tem 1 ano, podem experimentar, mas a partir do momento em que começa a ter volume, dispersão de risco, começa a ser também um alvo possível de também entrar aqui no mercado em termos de players. Em termos pronto, tem honrado as responsabilidades, nunca se ouviu falar mal da Sinistro, porque às vezes aquilo que acontece é quando se começa a ver aquela seguradora está a ter dificuldades de pagamentos. Então, isto também traz credibilidade. Pronto. E o facto de ter uma componente não só de particulares como empresas é um bocadinho, tal como nos corretores muitas vezes é o passa a palavra, o cliente também vai passar a palavra, tipo, eu quero a Índico porque tive um amigo que teve uma experiência e ficou bem resolvido. Depois é a questão pronto, são 15 anos, pronto, e acho que um dos marcos que chamou a atenção na altura, penso que foi em 2024, se não me engano, foi o facto de ter passado 1.000 milhões de meticais de prémios, pronto, em que todos andavam com uma t-shirt com os 1.000 milhões. Pronto, foi um motivo de celebração. Exatamente, pronto, isso, e acho que há muita união, pronto, entre eles, e muitas vezes há também alguma rotatividade, mas o facto de a própria Índico sentir que é uma escola e que os seus quadros também são apetecíveis para outras seguradoras também é um motivo de orgulho. Pronto, e isso acho que é muito importante. Boa. Há alguma característica que acha que, de alguma forma, a empresa foi evidenciando-se cada vez mais e, por isso mesmo, ficou uma empresa acessível também para os parceiros? Por exemplo, a Kulane está com a Índico porque vê alguma coisa muito relevante e eu acho que acredita nesta parceria. Assim como a Kulane, existem outras corretoras que caminham lado a lado. Uma característica que podia sublinhar aqui nesta conversa? Cumplicidade. Pronto, e acho que é um fator, todos queremos remar para o mesmo sítio e crescermos em conjunto. Acho que isso é muito importante, em parceria. Acho que e o à vontade que existe no debate de temas, nas preocupações que existem da parte deles, se há aqui alguma oportunidade, e se acho esta interação e não ficar de uma forma passiva à espera que vai-se colocando alguma coisa, acho que é muito importante esta interação, tanto da parte deles como da nossa parte. Não é? Fantástico. Boa. Que desafios ou oportunidades, desafios e oportunidades, na verdade, identifica no setor segurador atualmente e que podem se estender talvez nos próximos anos? Bem, essa é a pergunta-chave, não é? Como se costuma dizer. Sim. Os fatores principais, já falámos aqui, é precisamente a cultura do seguro. Acho que é muito importante continuarmos com uma dinamização ativa ao nível junto dos players, junto do mercado, junto dos clientes, da importância do seguro para que cada um dos clientes possa
incrementar não só a parte de ter uma apólice, ter um seguro, mas perceber a importância. Acho que isso é muito importante. Outro dos fatores que pode ser importante aqui, vendo mais ao nível das seguradoras, é ter uma escola de formação de seguros para profissionais de seguros, porque muitas das vezes acabamos por estar a ir buscar a empresas estrangeiras, Zimbábue, da África do Sul, quando nós aqui temos pessoas que estão habilitadas também a dar esse tipo de formação. Então é um bocadinho confiarmos na nossa casa, que temos capacidade, basta só aqui ter um bocadinho de mais vontade, ou se calhar dar aqui um push-up para que se possa criar essa escola de formação que vai não só capacitar diversos temas que às vezes existem necessidades, não só dentro das próprias seguradoras, como também dos próprios players do mercado. A formação é muito importante para estarmos sempre alinhados com as práticas que existem no mercado lá fora, para podermos alinhar, e temos alguns highlights daqui que podemos implementar. E a Índico, por acaso, até tem sido também bastante pioneira nesse aspecto, porque tem dado formações sobre diversos temas ao longo dos meses, diversos que eu próprio não estava por dentro desses, porque às vezes vão surgindo inovações e nós, Cybernet, crimes tipo terrorismo, são coisas que às vezes não é aquele seguro que nós vendemos no dia a dia, mas temos de estar capacitados. Se houver um cliente queira, nós depois não podemos, não sei. Não sabe fica o que logo dizer, o que responder. Exato, o cliente fica, então, mas afinal isto só me vende automóvel, já não sabe vender coisas mais complicadas, não é? Depois, outros dos fatores que podem ser importantes aqui é, entrando um bocadinho aqui mais no papel da supervisão, se calhar é um tema quente, temos tido um crescimento muito grande de número de seguradoras no mercado e de número de corretores. Isto é bom ou é mau? Eu acho que pode ser uma oportunidade, só que às vezes depois não se faz o devido acompanhamento do crescimento das seguradoras, porque o que é que às vezes... Uma espécie de fiscalização? Uma espécie de fiscalização, um bocadinho. Não quer dizer que não exista, mas acho que devia ser mais assertiva, mais rigoroso. Pronto, o que é que acontece às vezes e que acaba por impactar na imagem do mercado segurador, é quando nós vemos seguradoras a fechar, como por exemplo, posso falar aqui de nomes, da Austral, porque é que uma seguradora fecha? Porque é que houve clientes que ficaram sem os sinistros pagos? Pronto, então, esta fiscalização de ativos, de solvabilidade das próprias seguradoras é muito importante, porque não deixa de ser, se aquela fechou, se calhar a outra também pode ir fechar, ou começam a ter dificuldades. Será que devo fazer o seguro da minha casa ou estou a deitar dinheiro fora? Pronto, então isto gera uma desconfiança até no próprio cliente final. Exatamente. Pronto. E outro das questões é precisamente também o número de corretoras. Nós temos mais de 100 corretoras. A pergunta que temos que fazer é, há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás havia menos de 30 corretoras e se calhar dessas 30, 5 ou 6 detinham 90% do mercado. Então, passado 15 anos, temos 100 corretoras, mas estas 5 ou 6 têm 85% do mercado. A pergunta é, o que é que as outras 90 estão a fazer? Porque criar uma corretora, fazemos o plano de negócios, crescimentos, pronto, e depois não há propriamente um follow-up, tipo, mas você aqui disse que tinha X número de clientes, e que ia fazer 100 milhões de prémios. Sim. É o vosso objetivo a 3 anos ou 4. Passado 3 ou 4 anos temos que ir ver. Conseguiu? O que é que se passou? Só fez 1 milhão. Porquê? O que é que se passou? Sim. Isso acho que é muito importante fazermos esse follow-up, porque estar só a criar às vezes empresas de corretagem para ter um cliente, acho que não faz muito sentido. Pronto, e acho que esta componente acaba por poder... Pronto. Outro fator que vai, de certeza, ter que dar o passo, e a Índico também já está nisso, é a digitalização. Pronto, O que isto, de alguma forma, facilita os processos? Em mercados mais modernos, o que é que acontece? O próprio cliente já pode fazer uma emissão online junto dos portais das seguradoras. Porquê? Porque os preços já estão standardizados, só tem que anexar os documentos,
e faz um pagamento por serviços e fica com o seguro basicamente em 30 ou 40 minutos. Consegue fazer o seu próprio seguro de casa. Estamos a falar de coisas standard, por exemplo, um seguro de vida até determinado capital, não há risco, um seguro automóvel. Pronto, isso tem que ser o próximo passo, que é o ambiente web, não só a nível do cliente final, como também dos próprios corretores, ter a possibilidade. Nós até estamos a ser, neste momento, pioneiros com a Índico, porque a Índico dá-nos acesso, neste momento, a poder emitir apólices dentro de determinados pacotes standard. Isso, para mim, é qualidade de serviço que estou a prestar ao cliente, porque eu posso ter um cliente sentado à minha frente, no nosso escritório, e dizer que pode sair daqui já com a apólice de seguros. Pronto, isso é qualidade de serviço, é muito, para ele ficar muito impressionado. importante. Exato. Sim, Então, havendo esta, obviamente que eles também não vão abrir isto de uma forma massiva, porque também têm que ter confiança nos parceiros que dão esta possibilidade. Mas isto, hoje em dia, o tempo passa muito rápido. As pessoas querem respostas, enquanto antes não estamos já em 1980, que tinha que ir o papel e depois vai para a frente, e em que podíamos demorar dias. Aqui o cliente quer ter o documento. Pronto, e se eu recebo uma chamada no sábado que tenho um cliente que vai levantar uma viatura no stand, eu só tenho a Índico para fazer o seguro. Porquê? Porque tenho acesso ao sistema e consigo dar uma apólice. Já nem vou pensar em mais nada, só vou dizer, olha, tenho aqui, as condições são estas, a única que posso fazer é na Índico. Não é na Índico como desprestigiante, mas sim como uma oportunidade de negócio que se consegue fazer. Eu acho que isso é o próximo passo, que é precisamente esse da digitalização, entrarmos no mundo digital e de facilidade e de rapidez de informação. Sim. Uma outra questão que debate-se muito, não é necessariamente um debate isolado ao setor de seguros, mas eu acho que é para todos nós, em todas as áreas, é a questão da inteligência artificial, que tem assustado alguns, mas também tem gerado assim, olhos brilhantes para outros. De que forma acha que as seguradoras, os corretores, podem se preparar também ou devem se ajustar, se calhar, não sei, para também este outro advento revolucionador, diga-se de passagem, atualmente? A inteligência artificial, pronto, ainda é um tema um bocadinho novo, recente, mas temos de ser um bocadinho camaleões, como costumam dizer, temos que nos ir adaptando ao meio ambiente que nos rodeia. Pronto, a inteligência artificial pode servir para vários temas, desde avaliação de tipologia de clientes e fazer a impactação a nível da tarifação. Um exemplo, não estar aqui a discriminar mulheres e homens, mas se, do ponto de vista estatístico, nós conseguirmos ir buscar dados que supostamente as senhoras têm menos acidentes do que os homens, porque é que não podemos fazer um preço mais barato, por exemplo, um seguro automóvel, quando vem uma senhora? Uma tarifação diferente. Da mesma forma que isto é um bocadinho a roda, já está feita. Só que se calhar nós nem conhecemos, mas não estarmos a ir beber informação de boas práticas do outro lado, desde que sejam fidedignos, só nos vai ajudar a melhorar a nossa instituição e torná-la mais competitiva. Agora, há sempre o espírito de mudança, às vezes há retração. Não, estamos bem como estamos. Mas se não petiscarmos, ver o que é, vamos ficar sempre naquela, e se eu tivesse feito aquilo? Pronto, e isto acaba por... pronto, é um mundo que nos temos que adaptar e temos que escolher o que tem de bom. Também tem alguns riscos, não é? Claro. Porque às vezes, mesmo hoje em dia, há aqui algum risco de inteligência artificial, de vídeos que são falsos. Sim, já é difícil até distinguir o que é verdade ou não. Tipo, às vezes estamos ali a ver os TikToks, isto afinal se pode fazer, mas depois vais, não, isto não faz muito sentido. Aqui, usar um pouco a lógica também vai ajudar bastante. A inteligência artificial não funciona de forma sozinha, tem que haver a capacidade de quem está a beber a informação também de fazer uma análise crítica sobre a mesma. Também. Boa, boa. Olha, voltando aqui ao tema dos 15 anos, que é, na verdade, o motivo que nos traz aqui à conversa, se fosse para daqui a uns 15 anos
ter uma conversa igual e nesta altura estaríamos a celebrar 30 anos. Que atualizações, por exemplo, gostaria que tivéssemos nesta conversa e como é que gostaria que o mercado segurador moçambicano estivesse observando aquelas evoluções, pequenas evoluções que aqui foi enumerando? Esse aspecto, essa pergunta é, mais uma vez, também muito pertinente, pensarmos um bocadinho para a frente, não é? Pronto. Eu acho que gostaria de estar aqui, para já era bom sinal, quer dizer que estava vivo, não é? Daqui a 15 anos já estamos a pensar no futuro, não é? Estávamos aqui a ter a conversa e também estava a trabalhar na Soico, não é? Também Sim, continuar, sim. já faz parte da mobília da casa, não é? Mas acho que um dos fatores que teria prazer era a parte da taxa de penetração do seguro na sociedade moçambicana, haver aqui uma evolução significativa. Depois, ao nível da evolução da parte digital, estar muito mais, menos papel, por assim dizer, ser muito mais fluidos os processos, não só de subscrição como de sinistros, e haver aqui uma limpeza de players de mercado, porque o que às vezes notamos é que há players que não estão no mercado, só estão por estar, e nós temos que transmitir também confiança ao cliente de que deste lado estão pessoas capacitadas do ponto de vista técnico, que estão prontas para ajudar. Pronto. Existe aqui muito a questão também do oil and gas, pronto, falando aqui um bocadinho, que é uma oportunidade de negócio que existe, de incrementar o volume ou o tamanho do mercado segurador. Pronto, mas isso tem que haver parcerias entre as próprias seguradoras a nível de mercado, que às vezes acabam por ser um bocadinho egoístas em pensar só nelas, e acho que isso pode ser também um fator de diferenciação, e a própria evolução do país pode significar um crescimento, porque se o país cresce, o mercado segurador é um bocadinho também evolui, porque não é só o oil and gas, são todas as empresas que estão acopladas, pequenas e médias empresas, e aí pode ser também um fator decisivo o próprio governo também ajudar que as empresas que estejam acopladas ao oil and gas, que sejam dada algum tipo de preferência para empresas nacionais, para poder fomentar o tecido empresarial, porque não pode ser uma empresa estrangeira de segurança. Pronto, se calhar temos é que ver também a nossa e capacitar as nossas para poder estar ao nível das necessidades, que são muito exigentes, obviamente, de uma Total, de uma Eni, são milhões que estão ali de investimento, tem que também garantir o mínimo de cobertura e de estabilidade. Realmente, há que se preparar para o futuro. Nós também temos o nosso trabalho a fazer deste lado, não é só estar à espera, porque não dão oportunidade às empresas moçambicanas. Sim, mas nós temos capacidade. Pronto, é isso que nós também temos que pensar um bocadinho fora da caixa. Este é um dos meus maiores lemas da vida mesmo, é preparar-se sempre para quando chegarem as oportunidades, encontrarmos preparados. Sim, porque eles podem chegar a qualquer momento e não há previsões exatas de quando chegam, mas se estivermos melhor preparados, vamos sair muito bem. Bem, mesmo para terminar aqui a nossa conversa, que está a ser boa, mas porque as celebrações continuam, não vamos cingir-se apenas nesta conversa, mas vamos fazer tantas outras coisas. Qual é a principal, ou qual é a mensagem de felicitações que gostaria de deixar aos parceiros que caminharam lado a lado com a Índico, aos clientes, aos colaboradores e aos fundadores que tiveram esta visão lá há 15 anos e hoje vendem-nos este propósito, esta visão e, de certa forma, compramos? Dar uma palavra de apreço, e podem continuar a contar também com este lado da Colano, que vamos caminhar no mesmo sentido. Muito orgulho em fazer parte da casa, de ser parceiro. Felicitar o Ruben, pronto, não deixa de ser uma pessoa que é um dos fundadores e sempre teve uma visão e uma análise crítica e
pensou, é o seu menino, não é? Pronto, e é com muito orgulho que vejo a crescer e a sustentar a sua posição no mercado, e estamos aqui para apoiar, e continuem sempre, como costumo dizer, pensa fora da caixa. Isso é muito importante, não ser só mais um, é ser aquele que faz a diferença. Acho que é muito, muito importante. Fantástico. Do meu lado também foi um prazer conversar consigo, Sérgio. Desejo muitas felicidades. Tomara que a nossa próxima conversa não seja exatamente daqui a 15 anos, mas que tenhamos muito mais motivos para sentarmos e atualizarmos a conversa, abordar sobre novos temas, e gostaria sobretudo de desejar muitos sucessos para a Kulani, que continue a caminhar lado a lado com a Índico Seguros. Se uma cresce, outra obviamente cresce, e é assim que se quer que os negócios cresçam, não é? Caminhando lado a lado com os seus parceiros. Foi um prazer, sucesso, já tem uma próxima oportunidade. O prazer foi todo meu. Obrigado. Obrigada. Quero também estender os nossos agradecimentos especiais para si que esteve a acompanhar esta conversa muito interessante. Ficou para trás uma conversa riquíssima em termos de conhecimentos da área, das previsões e se calhar lições a nível do setor segurador. Ficou aqui muito bem claro que é preciso, acima de tudo, educar para que a questão do seguro não seja necessariamente uma obrigação, mas que seja cultura para os moçambicanos. E assim fizemos mais uma edição. Fique bem e até uma próxima oportunidade.